Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é 27 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira, o tema do devocional é o Rei Condenado. Vamos falar de Daniel capítulo 5, que vai narrar ali a história do rei Belsazar. Não confunda com Beltesazar, que é o nome de Daniel. Esse aqui é Belsazar, era filho ali do Nabucodonosor, e acontece ali algo singular na vida desse homem, que a gente vai falar sobre isso hoje, então, aqui no nosso devocional. Vamos ler o texto aqui que vai dar a base para a nossa conversa, que é Daniel capítulo 5, versículo 23. Quero já de imediato incentivar que você faça a leitura dos capítulos, né? Sempre 3 capítulos. Nesse período da maratona nós estamos fazendo 2 salmos e 1 capítulo de Daniel. Então você pode ler esses capítulos aí para chegar aqui mais fácil na hora da gente meditar então no devocional. Vamos de Daniel 5:23, diz assim: Ao contrário, te exaltastes acima do Senhor dos céus, mandastes trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que nada podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Bom, o Belsazar era parente do Nabucodonosor, e o Nabucodonosor teve uma enfermidade que o levou a ficar como um animal, né? O texto do capítulo anterior mostrou isso. E ele fez isso porque não reconheceu e não deu glória a Deus. Ele ficou arrogante e prepotente em seu coração. Aqui, Belsazar faz a mesma coisa, mas acrescenta ainda que ele pega os utensílios do templo e profana os utensílios do templo do Senhor. Então, o que nós temos aqui nesse texto é Daniel falando do julgamento de Deus contra Belsazar, mas não só isso. O julgamento também é contra a Babilônia e os seus pecados, porque no final do capítulo nós vamos ver a transição então de um império para o outro. Vai deixar de ser o Império Babilônico para passar então agora a ser o Império dos Medos e dos Persas. O tema central de Daniel 5, assim como de toda a narrativa de Daniel na sua parte histórica, porque nós vamos daqui a pouco falar da parte profética de Daniel, mas a parte histórica, o tema central é sempre a soberania de Deus e a santidade de Deus. Nesse sentido, o que levou à condenação deste rei? Bom, primeiro, o rei profanou os utensílios sagrados do templo. Capítulo 5, versículo 3, vai dizer exatamente isso. Diz assim: Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nessas taças. Bom, mesmo em meio a religiões pagãs, era muito comum de se manter um certo respeito, especialmente em relação a utensílios de adoração. Então, mesmo nesses impérios aí que dominaram toda a região, eles tinham um certo respeito pelas religiões dos outros, porque eles tinham um certo medo de desagradar algum deus e depois sofrer as consequências desse desagrado a essa divindade. Parece-nos que Belsazar não estava muito preocupado com essas coisas. Ele pega então os utensílios do templo e usa ali em uma de suas festas. Mas será que era essa só a questão? Porque será que utensílios sagrados devem ser preservados, né? Eu me lembro de uma vez que eu dei uma Bíblia de presente para um garoto e depois esse garoto confessou para mim que usou as folhas da Bíblia todas para fumar maconha.
a Bíblia tem uma folha, né, bem fininha e tal. Ele usou para fumar maconha com a Bíblia, que eu dei para ele de presente. Talvez não toda, mas boa parte dela. E alguém, nossa, mas aí profanou a Bíblia e tudo mais, né? De fato, esse não é o problema, é ele usar ali a Bíblia para fumar maconha. Claro que isso é ofensivo, no mínimo, né? É arrogante e tudo mais. Mas o problema maior é o valor que ele dá no coração dele para a Bíblia. É claro que nesse momento aqui, o que estava em jogo era exatamente um império que fazia das atrocidades coisas muito grandes. Agora, o que isso nos ensina de forma muito prática? É que o Deus verdadeiro, ele zela por sua santidade. Deus, de fato, não está tão preocupado com os utensílios do templo, que até às vezes os próprios judeus que eram responsáveis por cuidar do templo não tinham essa preocupação. Então, no fundo, a questão dos utensílios não era a questão em voga. A questão ali era a santidade de Deus. E essa é a advertência que fica para mim e para você. Nós temos que tomar cuidado para não tratar as coisas de Deus com menosprezo. Então, aquele jovem que eu disse agora há pouco, né, que usou a Bíblia aí para fumar maconha, né, pode te ofender, mas muito mais do que isso é quando as coisas de Deus para mim não têm valor. Por exemplo, às vezes não valorizamos a oração, às vezes não valorizamos a igreja local, a comunhão com a igreja local, menosprezamos a igreja local. A igreja local é um lugar que você vai e você só consome, você não se preocupa em ter um momento com os irmãos, você não se preocupa com a própria palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, só se for te dar algum benefício. Então, o que Belsazar fez, que foi menosprezar as coisas de Deus, às vezes também fazemos. Não tratamos as coisas de Deus como elas devem ser tratadas, com o seu devido valor. E essa é a advertência que deve ficar para mim e para você. Em segundo lugar, o rei ficou perturbado. E ele ficou perturbado porque no seu momento ali de festa, bebida e tudo mais, aparece uma mão na parede, né? Provavelmente só uma mão mesmo escrevendo, e essa mão escreve uma sentença na parede. Ele não sabe que sentença é essa, só que ele tem uma reação que está aí no versículo 6. O seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Quando a sentença aparece na parede, o homem mais poderoso da terra começa a perceber a gravidade de suas ações. Exatamente no momento em que a sentença de Deus é dada, Belsazar, o homem que tinha um poder e um controle, um status de um homem mais poderoso da terra, em alguns casos não, comparado até com uma divindade pelos membros ali do seu império, nesse momento, no momento em que aparece uma sentença na parede, o homem mais poderoso da terra se vê vacilante. Por quê? Porque as suas ações serão julgadas. Nesse caso, o que nós aprendemos é que a consciência ela é uma grande aliada. Não estou falando do coração, o coração é enganoso, mas é a consciência mesmo. E a consciência, ela sempre vai nos mostrar que há algo muito errado. Por exemplo, às vezes a consciência vai dar uma sensação de inadequação. É muito comum, por exemplo, pessoas estarem em determinados ambientes, fazendo determinadas coisas e se sentirem inadequadas para isso, sentirem-se mal. Eu me lembro de uma vez que eu fui aconselhar um jovem casal que tinha passado por um problema de adultério. O homem tinha traído a sua esposa. E no relato do homem, ele disse que no momento em que ele estava no local com a amante, no motel com a amante, ele se sentiu muito mal, sentiu aquela sensação de inadequação. Então isso acontece, é a nossa consciência nos alertando de que algo não está muito bom. Então se a sua consciência ela te dá essa sensação de inadequação, ouça a voz
da sua consciência, que é a voz do próprio Deus te alertando de que algo não está muito bom. Outra sensação é a sensação de culpa, que às vezes cai sobre nós, ou quando erramos, ou mesmo quando estamos com alguma convicção que não é uma convicção verdadeira. Então fica aquela sensação de culpa, sensação de que está fazendo algo errado. Ou talvez até o medo do futuro. Quando existe um medo do futuro, isso é de fato as nossas próprias consciências tentando nos avisar que algo não está muito bom. No caso do rei aqui, ele viu uma visão lá e isso alertou a sua consciência. No nosso caso, pode ser esse tipo de coisa, mas pode ser outras coisas também, como eu disse aqui, dando alguns exemplos. Depois, por último, ele recebeu a sentença de Deus. Então o rei profanou os utensílios sagrados do templo, ficou perturbado e recebeu a sentença de Deus. Eu quero avançar bem aqui para ler o versículo 30 do capítulo 5. Diz assim: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Ou seja, naquela mesma noite, ele foi sentenciado e julgado. Lembro-me de Ananias e Safira, né, o casal que mentiu ao Espírito Santo, como Pedro diz lá em Atos capítulo 5. Esse tipo de coisa não é incomum também. No caso de Belsazar, o império já havia acumulado muitos pecados e havia chegado exatamente o momento de Deus cobrar aqueles pecados desse império. E a condenação de pessoas é uma das mais duras verdades da Bíblia, uma das verdades bíblicas mais duras e que muitas pessoas tentam fugir delas, é a realidade de que pessoas serão condenadas. O grande engano é achar que pessoas inocentes serão condenadas. Não, Deus vai condenar pessoas que cometeram os seus pecados, né? Deus não vai condenar inocentes, ele vai condenar pessoas que cometeram os seus crimes, que cometeram os seus pecados. Então, essa realidade é uma das realidades mais duras das Escrituras, mas o texto bíblico não nos deixa margem para pensar de outra forma. Lembramos de Apocalipse, quando o Senhor fala isso de maneira muito clara, mas talvez você pode também se lembrar de Mateus 24. Aliás, toda a parte escatológica de Mateus, texto onde Jesus diz que separará os bodes das ovelhas, mostrando exatamente que haverá uma condenação, e essa condenação é uma das verdades mais duras que nós temos que enfrentar, mas também é uma realidade bíblica. Bom, moral da história, vamos concluir aí o nosso devocional de hoje, e a moral da história é: o rei é condenado pelo insolente menosprezo que demonstrou pela santidade do Deus de Israel. O rei foi justamente condenado porque demonstrou menosprezo pela santidade do Deus de Israel. É óbvio que não só por isso, mas isso foi de fato a última gota, né? O último ato de um homem que demonstrou em toda a sua vida ser contrário à vontade de Deus. Então, essa é a moral da história. Esse rei foi condenado e condenado justamente porque menosprezou a santidade de Deus. Bom, desafio do Léo aí desta terça-feira. Você pode ficar um pouco assustado com o que acontece aqui no capítulo 5 de Daniel. Alguns podem inadvertidamente descartar isso, dizendo: isso aconteceu há muitos anos atrás, isso não pode me ensinar nada. Mas como vimos aqui, isso tem muito a nos ensinar. Nós podemos pegar pelo menos duas aplicações aqui muito práticas. A primeira delas é relacionado àqueles que ainda não estão em Cristo. Se você não tem uma aliança com o Senhor, uma aliança que é demonstrada por meio dos seus atos e atitudes, porque dizer que tem uma aliança com o Senhor não significa que a tem, mas é sim quando você conscientemente busca os caminhos do Senhor. Então, se você não fez isso ainda, ouça a sua consciência
ela provavelmente está te alertando de que algo não está muito bom, que algo não está muito certo. Então, para você que não está em Cristo ainda, é momento de você ouvir a sua consciência. Talvez o Senhor está ferindo a sua consciência exatamente para que você volte a Ele. E para você que já anda com o Senhor, a advertência é ao mesmo tempo também um afago, né? Um conforto, um consolo. Por quê? Ao mesmo tempo em que nós podemos aprender aqui que a santidade de Deus é importante, nós também vamos ver qual é o Deus que servimos. O nosso Deus tem poder sobre todos os impérios. O nosso Deus tem poder sobre todos os governantes. O homem mais poderoso da terra na época tremeu diante do poder de Deus. Então, esse é o nosso Deus. Não há algo tão grande que ele não possa fazer. Não há homem tão poderoso que ele não possa alcançar. Não há dificuldade tão grande que ele não possa agir para mudar essa história. Então, essas são as duas grandes aplicações que nós pegamos aqui então desse texto. Se você tem a sua consciência ferida pela palavra, dê ouvidos à sua consciência e volte ao caminho do Senhor. E se você já serve ao Senhor, veja quem é o Deus que você está servindo. Tá certo, meu povo? É hora de orar. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça e amor, diante do Senhor que nos colocamos nesta manhã preciosa, para primeiro te agradecer, porque a tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos ensina o caminho que devemos seguir. Não ficamos, meu Pai, sem direção. Essa direção vem, muitas vezes, Senhor Deus, de modos até incomuns, mas ela nos fere a consciência para mostrar que algo não está certo e que precisamos acertar as nossas vidas. Por outro lado, Senhor, podemos ver a grandeza da tua majestade, o fato de que o Senhor domina sobre todos os reinos da terra. Isso nos dá consolo e conforto. E é baseado nesse conforto e consolo que nós caminhamos os nossos dias, clamando para que o teu amor e graça seja sobre as nossas vidas. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.